Deus é um Deus de detalhes e eu quero contar a minha trajetória como Miss, como Ele cuidou do início até o final de cada detalhe de toda a minha trajetória. Desde nova, eu sempre gostei desse universo Miss. Eu olhava as meninas tão lindas na televisão, sorrindo e acenando. E não era apenas a beleza, mas sim também havia um propósito por trás. E o que me chamava muita atenção, porém era algo distante da minha realidade. Eu nem sabia como fazer para poder se inscrever e tudo mais. Não era como hoje em dia, que nós temos mais acesso à informação. E esse sonho, ele foi adormecendo dentro de mim. Não foi esquecido, mas sim adormecido. E depois de um tempo, eu fui me conectando com Deus, voltando a me conectar com Ele. E eu entendi uma coisa. O nosso Pai, Ele é um Pai generoso. Não só generoso, mas como Ele ama realizar os sonhos dos seus filhos. E eu, como filha dele, Ele realizou esse meu sonho. Mas não foi nada fácil, e sim com muita batalha. Mas Ele cuidou de cada detalhe e é justamente isso que eu quero contar aqui para vocês. Nada é tarde para Deus. Deus, Ele age nos últimos minutos, nos últimos segundos, até mesmo para testar a nossa fé e saber se nós vamos estar com Ele, mesmo se a resposta for não, mesmo se a gente não alcançar aquilo que nós queríamos alcançar. Procurei saber como se inscreve, me inscrevi, enviei fotos, vídeo meu falando, desfilando, fui selecionada. E da seleção eu fui aprovada e me tornei Miss Real Queimados, Miss aqui da minha cidade. Mas o dia que eu fui no cartório registrar como Miss da minha cidade, foi exatamente no dia do meu aniversário. Foi a maneira de Deus dizer assim: filha, eu tô com você em todos os momentos, mesmo se fosse um não. Mas seria o não de Deus. É tanto não que a gente ouve na vida, mas ouvir o não de Deus é uma proteção pra gente também, tá? Então fica aí a dica. Não foi algo planejado, eu planejei para poder assinar no dia do meu aniversário. Realmente foi um presente dos céus para mim. Miss que se preze tem a sua coroa. Eu não tinha dinheiro para comprar, porque coroa mesmo é um valor elevado, tá? E eu não tinha esse valor para poder comprar. Eu fiz a minha coroa, inclusive eu até fiz um vídeo explicando como é que eu fiz, tudo mais com renda, deixei ela bem durinha e pintei com jet para ela ficar dourada. Usei ela, tá? Tirei as fotos oficiais com essa coroa de renda que eu pintei com jet para poder ficar dourada. Mas teve um evento, um encontro de misses, e nesse evento de misses tinha uma menina muito carinhosa. Acabou que a gente criou uma conexão ali. Ela deveria ter no máximo 10 anos e ela gostou muito da minha coroa. Me senti tocada de dar a minha coroa para ela. Toma, pode ficar. A mãe dela veio, falou, não precisa não sei o quê, mas depois me agradeceu muito, contou um pouquinho da história dela. Falei, não, pode ficar. E ela tirando fotos com a coroa, fazendo vídeos pro TikTok, enfim, com a coroa. Então eu entendi que ela precisava naquele momento. Fiz aquela, então poderia facilmente fazer outra. Tem um bazar que eu gosto muito de ir. Nesse dia eu estava passando por esse bazar, assim, pela rua aleatoriamente. Eu não ia parar naquele bazar. Mas Deus falou comigo o seguinte, para naquele bazar. Lá você vai achar a sua coroa. Falei, gente, vozes da minha cabeça. Mas a gente sabe quando é Deus, quando não é. A gente tem que se aproximar dele para ter esse discernimento do que é dele, do que são vozes da nossa cabeça. E nesse bazar nunca tinha coroa. É bazar, gente. Sapatos, bolsas, roupa, mas coroa. E lá tinha na prateleirazinha uma coroa. Eu disse, olha pro lado, porque eu nem costumava ir naquela prateleirazinha. Tinha as bolsinhas ali e tudo mais. Uma coroa linda, maravilhosa, gente, brilhosa. E tava, sabe quanto? R$15.
Bazar, brechó, sempre vocês vão achar coisas muito boas. Já é uma outra dica também. Principalmente para você que vai participar de concursos, vai em bazar, vai em brechó para você conseguir uma roupa bacana para se apresentar. Não tem aquele dinheiro para poder comprar aquela roupa de 1.000, milhões, seja lá quanto for. Vai no bazar que você consegue achar. Dá uma ajustezinha aqui, outra ali, enfim. E eu achei essa coroa linda, tá? De ferro, com umas pedrarias ali, por apenas R$15. E era o que eu tinha na minha bolsa, tá? Comprei e fui para a final do concurso com essa coroa. Mas como eu disse, nada vem fácil, mas aí que nós vemos a mão de Deus em cada detalhe. Para participar de concursos, sempre tem algumas taxas, algumas inscrições, algumas coisas que você precisa pagar. E eu, gente, moradora de Queimados, Baixada Fluminense, como que eu ia arcar com certas despesas que o concurso pede? Porque tem viagens, tem hospedagem, alimentação, você tem que estar bonita, então tem roupas, maquiagem, acessórios, tudo para você estar apresentável nos lugares. E para poder ir para a final do concurso, eu não tinha dinheiro para me manter, não tinha dinheiro para nada. Mas o próprio concurso, ele cedeu uma rifa para mim, para as outras meninas também, para quem quisesse, para vender. E nessa rifa você concorria a um curso. Eu vendi essas rifas para arrecadar dinheiro, os meus amigos me ajudaram a comprar as rifas e eu sou muito grata a cada um deles, tá? Teve gente que comprou mais de uma, enfim, para a família toda, e eu sou muito grata a Deus por ter colocado eles na minha vida. Metade eu consegui vender e a outra metade a gente lutou, se juntou, tá? Meu pai e minha mãe se juntaram também para conseguir o dinheiro para poder ir para a final do concurso. Mas aí eu não tinha roupa, eu não tinha nada e eu só ficava pensando nos trajes que eu iria desfilar. Tinha um traje de banho, o traje típico, que era contando um pouco da nossa história, e o traje de gala. E eu sempre olhando esses desfiles, meu Deus, eu não tenho dinheiro para esses vestidos. Mas como eu disse, Deus é um Deus de detalhes. E eu pensando, se eu tivesse um vestido de noiva, eu iria conseguir transformar ele em um traje típico, porque eu já tinha toda a ideia aqui na minha mente. Eu sou formada em design de moda, em corte, costura, então eu sei costurar. E eu pensando, se eu tivesse um vestido de noiva, eu iria conseguir transformar ele, porque o vestido de noiva é longo e tudo mais, esvoaçante. Coloquei isso em oração para Deus, oração em pensamento, tá? Eu sempre oro assim em pensamento para não dar margem para nada me atrapalhar, entende? Para ninguém falar assim, foi coincidência, não. Para ter certeza que realmente é o agir de Deus na minha vida. No mesmo dia, a amiga da minha mãe, que tem um brechó, mandou mensagem para ela perguntando se ela não queria ir lá e tudo mais, e que tinha um vestido para mim. Olha só, sem eu saber de nada, tá, gente? Quando eu chego lá, não era só um vestido de noiva, era 2 vestidos de noiva. Ou seja, eu conseguiria customizar para o traje típico e também para o vestido de gala. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu customizei o vestido para o traje típico, ganhando destaque naquele lugar. Saiu no portal da cidade, no jornal local e tudo mais, como destaque pela criação que eu fiz. Não só a criação, mas toda a entrada, contando a história da minha cidade de Queimados. E o segundo, que foi o traje de gala. E tinha meninas lá com vestidos lindos, exuberantes, de 10 mil, porque esses vestidos, gente, com Swarovskis, pedrarias e tudo mais, é esse valor mesmo. Muitas vezes é o aluguel. Nem é o valor do vestido, mas o aluguel. Cada um tem a sua realidade e essa era a realidade delas. E tá tudo bem. E eu com a minha realidade, com as minhas amigas, com as nossas realidades. Eu estava competindo com essas meninas lindas, maravilhosas, que formamos ali amizades também.
com muito carinho, com muita dedicação, uma ajudando a outra, porque a competição, gente, vocês têm que entender o seguinte, é ali na hora, naquele momento. Não é uma rivalidade, mas sim uma competição, sem uma ser rival da outra, mas sim uma ajudando a outra, sendo aliada da outra. E é justamente por isso que eu também tenho um canal aqui, por isso que eu tô conversando com vocês, futuras misses, futuras modelos, futuras musas do Brasil afora. E eu transformei o vestido de noiva em vestido de gala. Foi com ele que eu dei entrevista, foi com ele que eu desfilei e foi com ele e com o outro vestido também que eu cheguei no top 3. E o que eu quero dizer para você é: coloque os seus sonhos na mão de Deus. Não estou dizendo que Ele é um mágico, vai fazer tudo acontecer, pronto, acabou. Mas se houver um propósito ali, um algo a mais, com certeza Ele vai sim te abençoar, vai sim fazer tudo se encaminhar para chegar até você, para você conseguir alcançar. E o propósito dele é que a gente realize os nossos sonhos não só pra gente, mas sim para estar aqui testemunhando, para outras pessoas crerem também nele, e sim para outras pessoas sonharem, acreditar e cada vez mais a gente fazer essa corrente, essa verdadeira corrente do bem. E hoje eu me dedico a outras meninas que também têm esse sonho. E não é só a passarela, não é só aprender a andar, aprender a desfilar, aprender a se comunicar, ter uma ótima oratória, mas sim muitos desafios, muitas ansiedades que batem no nosso coração. Então, eu tenho hoje em dia essa propriedade para poder falar, para poder ajudar outras meninas, porque eu sei o que eu passei, mas eu passei tudo e tudo foi tão leve porque eu tinha Deus comigo, ao meu lado, melhor, à minha frente, me dando direcionamento e me fazendo entender cada vez mais que não é sobre mim, não é sobre eu ter uma coroa, eu ter o melhor vestido, nada disso, mas sim sobre Ele e o que Ele faz em pessoas que são improváveis. Porque se parar para pensar, eu sou uma improvável. Saí de Queimadas e fiquei no top 3 e tenho essa missão comigo hoje, que é ajudar outras meninas, incentivar outras meninas, não apenas na passarela, mas sim na passarela da vida, para que elas se desenvolvam cada vez mais, tirem a ansiedade do seu coração e guarde o seu coração, entregando ele para quem realmente sabe cuidar, que é Deus. E assim se livrando cada vez mais da ansiedade e ficando mais tranquila, porque quem realiza tudo é Ele. Tá? E tudo é dele e volta para ele. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta a sua trajetória, se você pensa em participar de concursos, se você já participou, como foi essa experiência e tudo mais. E se você pensa em ajudar outras pessoas também a realizarem os seus sonhos, porque é assim que funciona, você realiza o seu, mas não para em você. Tem que passar adiante cada vez mais. Se inscreva no canal que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui sobre concursos de beleza, sobre Miss, musa, modelo e todo esse universo da moda. É isso e um grande beijo!